Glória a Deus. Abra a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo de número 11. Hebreus, capítulo 11, versículo 6. Carta aos Hebreus, capítulo 11, versículo de número 6. Você pode glorificar ao Senhor. Oh, Jesus. Todos acharam? Tem alguns procurando ainda, né? Glória a Deus. Essa noite de bênção é noite de Deus ministrar o nosso coração. Essa noite do Senhor curar a nossa alma, curar a nossa vida. Da palavra ser ministrada sobre nós de uma forma poderosa, de uma forma maravilhosa. Mas para isso nós temos que abrir o coração, estarmos abertos para aquilo que Deus quer fazer nas nossas vidas, né? Hebreus capítulo 11, versículo 6. Vamos todos juntos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Vamos orar. Feche seus olhos, curva a sua cabeça e faça uma oração agora pedindo ao Espírito Santo de Deus que ministre ao seu coração, pedindo ao Espírito Santo de Deus que ministre essa palavra na sua vida, em nome de Jesus. Senhor amado, Deus querido, digno de toda glória e toda honra é o Senhor dos exércitos. Meu Deus, nós nos reunimos aqui na tua casa como família nessa noite para celebrar e adorar e agradecer e te dar toda glória e toda honra, Senhor. Nesse momento queremos ouvir da tua palavra. Pedimos ao Senhor que fale conosco abundantemente, que repreenda toda obra do inferno, todo espírito das trevas, tudo aquilo, Senhor, que tenta contra as nossas vidas, contra a tua palavra. Nós pedimos ao Senhor que leve a nossa mente cativa até o trono do Senhor, o trono da graça, o trono da misericórdia, e que o Senhor fale conosco abundantemente, removendo, Senhor, todas as bases falsas do inimigo, todas as bases falsas que nós mesmos criamos para a nossa vida. Meu Deus, fale conosco, em nome de Jesus, ministre essa palavra ao nosso coração, Espírito Santo. O Senhor tem liberdade para falar profundamente, o Senhor tem liberdade para ministrar a cura, ministrar a libertação, ministrar aquilo que o Senhor quer falar com cada um de nós. Repreendemos, ó Deus, todo cansaço, toda fadiga, repreendemos todo o mal-estar, repreendemos toda a preocupação, toda a ansiedade, todo o medo, Senhor. Meu Deus, tenha misericórdia de nós agora. Fale conosco, Senhor, poderosamente, porque Tu és o Deus que arranca os nossos medos, o Deus que arranca os nossos pavores. Tenha misericórdia, Senhor. Cele esse ambiente com a Tua presença. Coloca os Teus anjos guerreiros, Senhor, e fale conosco agora, de forma poderosa, Senhor. Não só os que estão aqui presencialmente, mas todos que estão tendo acesso, Senhor, através do YouTube. Que o Senhor esteja ministrando vida, cura, salvação, libertação. Meu Deus, faça a Tua obra, é o que nós te pedimos, em o nome do Senhor Jesus. Glória a Deus. Antes de você se assentar, diga para 3 pessoas: Shalom. Glória a Deus. Podeis assentar, né? Deus, Ele não está morto. Deus é um Deus que está vivo, amém? Ele não está morto. Ao olhar para cada um aqui do auditório, da nossa família, eu posso perceber que muitos ou todos de vocês aqui já receberam uma bênção do Deus vivo, amém? Sim ou não? Uma bênção que for, você já recebeu. Tem gente que é mais fominha de bênção, já recebeu mais. Isso é sinal de que Deus, Ele não está morto, que Deus, Ele está vivo. E Ele cuida dos seus, e Ele olha para os seus, Ele ama os seus, né? Aquela que aproxima dEle, aquele que chega de fato a Ele, aquele que busca a presença dEle. Esse mesmo escritor de Hebreus, no capítulo 13,
versículo 8, né, diz assim, Hebreus capítulo 13, versículo 8, é um texto conhecido também, mas diz assim, Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Jesus é o mesmo, Jesus não muda, Ele foi o mesmo ontem, né? Ele é o mesmo hoje e Ele é eternamente. Ele continuará sendo Jesus Cristo, Ele continuará usando de maravilhas, de poder, de bênção, Ele continuará alcançando os nossos corações. Quantos de vocês estão aqui nessa noite hoje, mas estão perturbados com alguma coisa, o coração está abatido com algum problema, há algo que aconteceu ou que está acontecendo, talvez foi ao iniciar o dia, você leu uma notícia, recebeu uma mensagem, aconteceu um fato na sua casa e isso está abatendo a sua alma. Talvez foi durante o dia, ou quem sabe alguns minutos antes de você sair para esse culto, algo aconteceu para roubar a sua paz, algo aconteceu para você não estar aqui, né? Quantas coisas nos acontecem no dia a dia, mas nós temos um Deus vivo. O nosso Deus, Ele não está morto, Ele está vivo, aleluias. Quando nós olhamos para o último livro do Velho Testamento, Malaquias capítulo 3, versículo 6, vai nos dizer algo extremamente importante para nós. E o livro de Malaquias, ele é importante porque o livro de Malaquias, ele finaliza um processo aonde Deus falava na boca dos profetas, aonde Deus ministrava através dos profetas. E Malaquias então é o último livro do Velho Testamento em que Deus usou um profeta, porque depois seguiu-se um período de 400 anos, chamado de silêncio de Deus, aonde Deus não usou nenhum profeta, aonde Deus não levantou nenhum profeta por 400 anos, até que aparece no Novo Testamento um homem chamado João Batista, pregando o batismo do arrependimento. Mas Malaquias capítulo 3, versículo 6 diz assim: porque eu, o Senhor, não mudo. Deus não muda, Deus é o mesmo, né? E por isso, diz o texto bíblico, é por causa disso que vocês, né, filhos de Jacó, não foram destruídos, porque Deus é o mesmo, a essência de Deus, Deus está vivo, Deus não está preso numa caixa, Deus não está preso numa lata, Deus não está enlatado, não está preso, Ele continua sendo Deus, continuará sendo Deus, e Ele está vivo, né? Agora, se Deus não muda, por que algumas pessoas hoje não conseguem experimentar milagres, curas, prodígios, né? Em sua vida de uma forma abundante? Se Deus não muda, por que algumas pessoas hoje, né, não conseguem experimentar o mover de Deus? Por que para algumas pessoas as curas, os milagres estão cada vez mais escassos? Então, nós precisamos compreender e voltar para o texto que nós lemos na introdução dessa mensagem, que está em Hebreus capítulo 11, versículo 6, porque lá está a resposta a uma delas. Lá está uma das respostas a essa pergunta que eu acabei de fazer. Pessoas não estão experimentando, homens e mulheres que servem a Deus, não estão experimentando de milagres continuamente na sua vida, porque não estão tendo fé o suficiente para agradar a Deus. Porque o que agrada a Deus é fé. A fé, ela agrada ao Senhor, e a fé, ela tem que ser colocada em prática. A fé não é algo só da mente, a fé é algo que parte para a prática. A fé é algo que nós vemos, não é algo, é algo que nós não vemos. A fé não é algo que nós pegamos, a fé é algo que vem no nosso coração, é algo que está inserido na nossa mente, mas a fé, ela precisa ser reproduzida.
A fé, ela precisa ser reproduzida. Quando alguém te para num hospital e diz assim: olha, entra aqui, olha, ore por mim porque eu estou doente, ore por essa pessoa porque está doente. Então ela espera que você tenha fé e que vai orar para que Deus entre com o sobrenatural. Quando acontece algo na sua vida, ou quando você precisa de algo e você ora, você está demonstrando fé, crendo que Deus pode agir, apesar que tem muitos, não são muitos, mas tem alguns que oram, mas não é uma oração de fé. Tem pessoas que oram só por orar, por desencargo de consciência, porque vê o outro orando, mas a gente precisa entender que a fé é uma semente de honra para Deus. Quando eu trago o meu dízimo, como nós trouxemos a nossa oferta, nós estamos demonstrando fé. Eu estou entregando para o Senhor, crendo, primeiro agradando a Deus e cumprindo a sua palavra. Primeiro cumprindo o princípio de dizimar e ofertar. E depois eu estou dizendo para o Senhor: Senhor, eu tenho fé que aquilo que eu semeei no altar, o Senhor vai multiplicar na minha vida. E aí Jesus disse que quando nós temos fé e quando nós semeamos no altar, Jesus disse que há 3 níveis de colheita para mim e para você. Não sei qual dos níveis você vai querer, mas Jesus disse assim: olha, todas as vezes que vocês semearem, toda vez que vocês plantarem, vocês irão colher 30 por 1, 60 por 1 e 100 por 1. Qual é o nível que você recebe? 30, 60 ou 100? 100, gente, né? É o maior nível de prosperidade. Eu vou semear 1 e vou colher 100, né? Então é a promessa do Senhor. Nós demonstramos fé. Nós estamos dizendo para o Senhor: Senhor, eu estou obedecendo a Tua palavra, eu estou trazendo ao Teu altar, porque eu creio que o Senhor vai ser o Deus da minha providência. Eu creio que o Senhor vai mandar o recurso. Eu creio que o Senhor vai fazer o sobrenatural. Eu creio que o Senhor vai abrir a porta. Eu creio que o Senhor vai fazer brotar dinheiro de algum lugar. Embora não exista pé de dinheiro, né? Mas eu creio que vai aparecer, né? E é tão bom quando chega o milagre, não é verdade? É tão bom quando chega o milagre. Semana passada eu comecei a semana preocupado, né? Tem algumas semanas, por vários anos, que eu fico preocupado com as finanças da igreja. Mas comecei preocupado, porque tenho compromissos da igreja para pagar e meus compromissos. E eu disse: Deus, eu preciso de um milagre. Mas não é um milagre pequeno, é um milagrão, é um milagre grande, né? Para cobrir as despesas. E aí, saí um dia de casa para resolver um negócio, a pastora falou: ó, tem uma oferta para você aqui. Aí o irmão passou aqui e deixou uma oferta. E eu já querendo saber quanto que era, eu falei: olha aí quanto que é, né? E dei glória a Deus, dei aleluia, porque Deus entra com a provisão, Deus entra com a misericórdia, Deus entra com o sobrenatural, né? A gente precisa exercer fé, a gente precisa colocar a fé em prática, a gente precisa se aproximar de Deus com fé, crendo no milagre, no sobrenatural, na graça do Senhor. Ele é o Deus da provisão, né? E hoje nós vamos ver então 3 atitudes que impedem ou que nos impedem de alcançar o milagre. 3 atitudes que nos impedem de experimentar os prodígios, os milagres, a provisão do Senhor nas nossas vidas. Quantas vezes a gente escuta, ou alguns escutam testemunho, mas poxa vida, mas por que o Senhor está fazendo isso na vida do fulano e não está fazendo na minha vida? Por que o Senhor está abençoando o ciclano e eu estou aqui passando luta, dificuldade? Irmãos, existem alguns comportamentos, algumas coisas que nós fazemos e que impede o milagre de chegar nas nossas vidas. O texto da introdução é bem claro ao dizer assim: é impossível servir a Deus se não tiver fé. É impossível, né? Não é impossível servir a Deus se não for uma pessoa de fé, que tenha fé. Então, a primeira situação que nos impede de experimentarmos milagres da nossa vida é quando nós esquecemos do que Deus já fez. Você já teve um momento de esquecer do que Deus já fez na sua vida? Não. Alguém já teve alguns ali, né? Mas é comum.
às vezes a gente esquece do que Deus já fez. Às vezes a gente passa, talvez não seja o seu caso, não seja todos, mas às vezes a gente esquece de outras lutas que a gente passou e Deus agiu com o sobrenatural. Deus fez o milagre. E aí no meio da luta a gente fica, mas Deus, o que vai ser, o que vai acontecer? A gente parece que dá uma amnésia em algumas pessoas e esquece do que Deus fez na nossa vida, da provisão, do milagre, daquele dia que você amanheceu igual eu na segunda-feira, pedindo, Deus, eu preciso de um milagrão. E quando chegou na sexta, o milagre aconteceu, e você deu glória a Deus, aleluia, chegou no culto todo festivo, todo alegre, chegando estufado o peito, oh Deus me abençoou, aleluia, chega até mais cedo, né, na igreja para dar glória a Deus, mas aí passa-se algumas semanas, e aí torna a bater de novo aquela semana difícil, e aí você precisa de um milagrão, e aí chega na terça, na quarta, você, Deus, meu Pai, será que o Senhor esqueceu de mim, Deus? Aí, gente, né? Mas abra a sua Bíblia em Mateus capítulo 16. Evangelho de Mateus, capítulo 16, a partir do versículo de número 5. Senhor, eu amo a Tua palavra. Quem encontrou pode declarar o seu amor à palavra do Senhor. Mateus capítulo 16, versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para a outra margem do lago, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhe disse, fiquem atentos e tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, começaram a discutir entre si, dizendo, ele diz isso porque não trouxemos pão. Jesus percebeu isso e perguntou, por que estão discutindo entre vocês, homens de pequena fé, sobre o fato de não terem pão? Vocês ainda não percebem, nem se lembram dos 5 pães para os 5.000 homens, e de quantos cestos vocês recolheram? Nem dos 7 pães para os 4.000, e de quantos cestos vocês recolheram? Como não compreendem que eu não estava falando com vocês a respeito de pães? Tenham cuidado com o fermento dos fariseus e dos saduceus. Aqui nós encontramos um típico caso de esquecimento. Aqueles discípulos estavam andando com Jesus já há alguns meses, talvez há mais de um ano, e eles já haviam experimentado, ou eles já haviam testemunhado 2 multiplicações de pães. Eles já haviam testemunhado 2 multiplicações de pães. A primeira, Jesus multiplicou pães, para mais ou menos 10.000 pessoas, usando 5 pães e 2 peixinhos. Na outra multiplicação, que era mais ou menos 4.000, Jesus usou ali 7 pães, e usou alguns peixinhos. Jesus fez 2 multiplicações. Os discípulos estavam andando com Jesus, viram as 2 multiplicações, já tinham visto Jesus fazer alguns outros milagres, mas agora eles esqueceram. Eles esqueceram dos milagres que Jesus fez. E olha que alimentar uma multidão de 10.000 pessoas com 5 pães e 2 peixinhos é um milagrão, não é verdade? É mais do que um milagrão. E Jesus fez. E agora eles se pegam num barco, atravessando de um lado por outro, e alguém diz assim, olha, nós esquecemos de comprar pães. Então eles esqueceram do que Deus, do Senhor Jesus, do Deus vivo na vida deles. E todas as vezes que nós nos esquecemos do que Deus já fez, nós tiramos os olhos de Jesus. Nós tiramos os olhos do Deus que está vivo. E aí nós passamos a olhar para onde? Para a dificuldade. Nós passamos a olhar para o problema. E às vezes é um problema pequeno. Mas como nós tiramos os olhos de Jesus, que está vivo, para nós aquilo é um problemão. Para nós aquilo é uma dificuldade enorme. Para nós aquilo é um
gigante que a gente não vai conseguir resolver. E aí às vezes a gente esquece que há tanto tempo atrás, que alguns meses atrás, alguns anos atrás, ou quando nós começamos a caminhar com Jesus, Jesus fez um mesmo milagre, até maior do que aquele que a gente está precisando no momento. Quando nós lembramos do que Deus já fez nas nossas vidas, há uma ativação do nosso estímulo. O nosso estímulo é ativado, porque nós lembramos que, olha, quando eu passei por isso, eu fiz isso, eu orei, eu clamei e Deus agiu. Então isso me estimula a andar e a agir pela minha fé, né? E aí eu creio, e aí eu confio, e aí eu espero, e aí eu oro, né? Porque eu sei que o mesmo Deus que agiu na minha vida há algumas semanas atrás, meses atrás, anos atrás, é o mesmo Deus que vai agir hoje, é o mesmo Deus que vai fazer hoje. Lembra do que Hebreus capítulo 13, versículo 8 nos disse? Que Jesus, Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Por quê? Porque Deus está vivo e Ele continua fazendo milagres. Ele continua fazendo maravilhas, Ele continua sendo o provedor, Ele continua sustentando, Ele continua guardando, Ele continua livrando. Você já parou para pensar quantos livramentos Deus te dá no dia? Quantos livramentos Deus dá para os seus filhos, para os seus parentes no dia, por causa da sua oração? Nossa família, quando nós nos aproximamos de Deus, quando nós somos cristãos, discípulos de Jesus, fiéis a Deus, a nossa família é abençoada por causa das nossas orações. A nossa família recebe as bênçãos decorrentes daquilo que nós oramos, né? É como se a bênção descesse sobre nós e começasse a respingar neles, respingar aqui, respingar ali, por causa de nós, por causa das nossas vidas, né? Muitos são os textos bíblicos que nos falam sobre isso. Jacó, quando chega na casa de Labão, a família, a casa de Labão é abençoado por causa de Jacó. José, quando ele chega no Egito e ele é comprado por um funcionário do imperador, do rei, e ele então vai trabalhar na casa de Potifar, o texto lá diz que a casa de Potifar foi abençoada. Não era uma casa cristã, mas foi abençoada por causa de José, né? Foi abençoado por causa de José. Então, várias são as bênçãos que chegam na vida dos nossos parentes por nossa causa, né? Então, nós não podemos jamais esquecermos do que Deus fez e está fazendo nas nossas vidas, né? Outra situação que nos impede de receber o milagre é a incredulidade, é a dúvida. A dúvida é uma semente de desonra. Todas as vezes que você duvida do poder de Deus, da graça, da misericórdia de Deus, você está desonrando o Senhor dos Exércitos, você está desonrando a Deus, desonrando ao Senhor. Abra sua Bíblia comigo agora, no mesmo Evangelho de Mateus, só que no capítulo 15, versículo 32 ao 38. Você pode declarar o seu amor na palavra do Senhor. Mateus 15, 32 ao 38 diz assim: Então Jesus chamou os seus discípulos e disse: Tenho compaixão desta gente, porque já faz 3 dias que eles estão comigo e não tenho o que comer. E não quero mandá-los para casa em jejum, para que não desfaleçam pelo caminho. Mas os discípulos lhe disseram: Onde haverá neste deserto pão suficiente para satisfazer tão grande multidão? Jesus perguntou: Quantos pães vocês têm? Eles responderam: 7 pães e alguns peixinhos. Então, tendo mandado o povo assentar-se no chão, pegou os 7 pães e os peixes, e tendo dado graças, o partiu e deu aos discípulos, e estes distribuíram ao povo. Todos comeram e se fartaram, e dos pedaços que sobraram recolheram
7 cestos cheios. Ora, os que comeram eram 4.000 homens, além de mulheres e crianças. E tendo despedido as multidões, Jesus entrou no barco e foi para o território de Magadã, né? Então, como nós aprendemos há poucos instantes atrás, né? Os discípulos de Jesus, eles já haviam contemplado com os próprios olhos, né, a primeira multiplicação dos pães. Porque a primeira multiplicação dos pães, alguém chegou para Jesus e falou: olha, libere esse povo, porque é muita gente e já está começando a entardecer, logo vai anoitecer e o povo está com fome. Jesus falou assim com eles: vocês dá vocês de comer para eles, né? Quem está frequentando a escola de maturidade espiritual sabe que nós estudamos esse texto em Marcos, né? Jesus deu a responsabilidade para mim e para você de alimentar espiritualmente as pessoas. O seu vizinho precisa do alimento que você tem. A seu pai, a sua mãe, o seu tio, o seu primo, o seu parente, a pessoa que você trabalha com ela, seja o que for, parente, ele precisa de um alimento espiritual e Jesus te deu, a responsabilidade é sua de passar para ele. Mas agora, já é a segunda multiplicação dos pães, né? A segunda multiplicação, e nós observamos aqui que os discípulos já haviam caminhado com Jesus, como eu disse, eles já haviam experimentado os milagres, eles já haviam visto os milagres acontecerem, paralítico andar, cego voltar a enxergar, mudo que nasceu de nascença voltar a falar. Então eles viram várias coisas, né? Várias coisas, só que nesse momento eles não tiveram fé. Nesse momento eles foram incrédulos. Nesse momento eles deixaram que a incredulidade dominasse os seus corações, dominasse as suas vidas. Porque eles falaram assim: olha Jesus, olha, deu muita gente, né? E aí Jesus falou: olha, é preciso dar alimento para o povo, porque aí um falou assim: mas aonde a gente vai achar padaria nesse deserto que vai conseguir fazer pães para 4.000 homens? Mas não era só 4.000 homens, havia as mulheres e as crianças também. Então a multidão quase que dobrava, né? Ou seja, Jesus falou assim: vocês não viram o que eu fiz há um tempo atrás? Ou seja, a incredulidade é uma raiz que pode se estabelecer nos nossos corações. Quantos milagres Deus já fez na sua vida? Se você tivesse que enumerar, que contar, você lembra de quantos milagres Deus fez na sua vida? Hoje, quantos milagres Deus fez para você estar aqui, né? Quantos milagres? Mas sabe o que acontece, irmãos? É que às vezes algumas pessoas, quando elas começam a passar por dificuldade, elas não conseguem crer que Deus vai fazer. Elas ficam perturbadas na sua mente, um sentimento de incredulidade toma conta do coração. Diga misericórdia, diga o meu coração pertence exclusivamente ao Senhor Jesus, que está vivo, amém? Mas há pessoas que se deixam ser enlaçadas por esse espírito de descrença, e ela fica incrédula, ela não consegue acreditar, ela deixa a incredulidade tomar no seu coração, porque ela vê o problema muito grande, né? Então a incredulidade impede que o milagre chegue, a incredulidade impede que o milagre alcance, que o sobrenatural venha. Embora a gente sabe que existe muitas coisas que é vontade de Deus, né? Que é vontade do Senhor, mas a gente precisa exercer a fé, a gente precisa acreditar. Não deixe que a incredulidade tome conta do seu coração, não deixe que o medo, que o pavor te atormente, né? Quantas vezes um pavor tenta tomar conta do nosso coração, tenta atormentar a nossa alma, a nossa mente. Não permita que isso aconteça na sua vida, porque para agradarmos a Deus, para estarmos perto do Senhor, é preciso ter fé. Agora talvez você vai dizer: pastor, mas eu tenho fé, mas a minha fé é pequena.
E aí o apóstolo Paulo vai dizer assim: olha, se você tem uma fé pequena, ore a Deus e peça o dom da fé, que é uma fé maior, que é uma fé do sobrenatural. Até isso o Senhor te oferece o recurso. Você não é sentenciado a viver o resto da vida com a sua fé pequena, né? Apesar de que todas as vezes que nós vamos passando por problemas e dificuldades, a nossa fé, ela tem que aumentar, ela tem que crer mais no Senhor. Mas mesmo assim, digamos que você tem dificuldade na fé, Jesus falou: peça, ore em que eu vou te conceder o dom da fé. E você vai ter o dom da fé, uma fé especial, uma fé sobrenatural, uma fé impactante, né? A terceira atitude que me impede de ver milagres, de experimentar grandes milagres, é o conformismo. Diga misericórdia. Vamos ler o Salmo 37, versículo de número 4. Salmos 37, versículo de número 4. Glória a Deus. Senhor, amamos a tua palavra. Salmos 37, versículo 4. Glória a Deus. Diz assim: agrade-se do Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Ele satisfará os desejos do seu coração. O conformismo tem sido um dos grandes obstáculos para as pessoas. O conformismo tem sido um dos grandes impedimentos para viver uma vida de milagres. Quantas pessoas são conformadas? E às vezes as pessoas estão confundindo conformismo com ingratidão. E aí tem gente que permanece conformado porque ele acha que é a mesma coisa de ser ingrato, e não é. A gratidão, ela faz bem ao coração, agrada a Deus, a gente tem que ser sempre grato. Mas o conformismo é uma paralisação das nossas ações. O conformismo paralisa a nossa fé, o conformismo paralisa os nossos sonhos, o conformismo paralisa várias áreas da nossa vida. Muitas pessoas se conformam com as situações adversas. Por quê? Porque ela acha que se ela for um inconformado, isso é ingratidão, e não é. Você pode ser um inconformado e querer mudar a situação e continuar sendo grato a Deus, agradecendo ao Senhor. Então tem pessoas que vivem no conformismo e aí elas não conseguem mais sonhar, ter sonhos. Elas não conseguem mais imaginar, sonhar. Elas não conseguem mais desejar, lutar, né? É para sair de tais situações. Eu gosto muito de ler biografias dessas grandes pessoas que conquistaram, que mudaram, que fizeram grandes coisas, né? Biografias de homens, de mulheres que não se deram por conformado, né? Esses dias, um tempo atrás, eu li um trecho da mulher que criou aquele filtro de café. Sabe aquele papelzinho, filtro de café, né? Chamado Melita, né? A marca Melita. Eu não lembro mais o nome dela, mas foi uma alemã que criou esse filtro de café. Porque nós aqui tomamos café com açúcar, não é verdade? Mas café, segundo os estudiosos, é produzido para se tomar sem açúcar. Então, o café era preparado e não havia um filtro. Não havia, era aqueles coadores de papel rústico que tinha na Alemanha. Aí essa mulher, diante da dificuldade, porque ia passar o café, Vera, caía aquela borra preta, né? Eu lembrei um dia que eu fui, né, com o Vera e Luiz Fernando e mais outros casais, nós fomos passar uns dias no rancho, e eu levantei para fazer café, e fui fazer café num filtro desse, né? Acostumado
fazer café no coador de pano, né? Eu coloquei o pó, na hora de pôr a água, coloquei a água, mexi a colher, na hora que eu olho lá embaixo, tá a borra toda lá, eu tive que jogar o café fora e coar outro café, não tinha experiência, né? Então, uma pessoa não se conformou em tomar a borra do café, e ela disse assim: eu vou criar um filtro, que é o filtro Melita, né? E a gente usa o filtro ali, não sai bacana, né? Se vocês não fizerem igual o pastor Wellington, sai bacana, né? Não sai a borra. Então, a pessoa que não se conformou, eu olho pessoas e vejo assim, gente que não teve oportunidade de estudar, teve muita dificuldade, mas aí entra na escola, vai estudar, e aí depois quando começa a estudar, tem dificuldade? Tem, mas vai vencendo a dificuldade, vai rompendo, vai fazendo, aí começa, né, quando está ali terminando o 2º grau, já começa a sonhar com a faculdade, já começa a sonhar, mas a pessoa que é conformista, ela não sonha, ela não tem desejo, né? Ela não consegue lutar para sair das situações, porque ela é um conformado, né? Ela é um conformado. O versículo que nós lemos aqui, irmãos, diz que Deus, Ele concede os desejos do seu coração. Se você estiver alinhado com a vontade de Deus, né, Deus vai atender os desejos do seu coração. Agora, tem coisa que a gente deseja que não vai trazer nenhum benefício para nós. Tem coisa que a gente deseja que não é na vontade do Senhor. Mas quando você tem um desejo que ele está alinhado com a vontade de Deus, e a gente só descobre isso, irmãos, é na intimidade com Deus. A gente precisa ir para a presença do Senhor. A gente precisa orar, buscar a presença de Deus. Porque quando você busca, você se dedica a buscar o Senhor, e não é buscar só aqui na igreja não, porque aqui é pouco tempo que a gente passa na sua intimidade, é reservar um tempo diário para buscar a Deus, que seja 15, 20, 30, 1 hora, 2 horas, mas um tempo, um lugar, aonde você vai entrar na presença do Senhor, né? Não é lá na cozinha, lá fazendo a comida, assistindo lá a série, ou assistindo a televisão, né? Não, é um lugar reservado que você entra na presença do Senhor. Pode até ser na cozinha, mas não no momento de fazer comida, né? Entrar na presença de Deus, aí Ele te mostra, aí Ele te fala o que é que deve estar no seu coração, né? Mas o texto é bem claro em dizer que Deus só abençoa quem tem vontades no coração. O conformista, ele não sonha. Se você não sonha, como eu já vi algumas pessoas falar, eu não tenho sonho mais, acabou. Você está sentenciado a não alcançar nada de Deus, porque o texto bíblico diz claramente, está escrito aqui, versículo que nós lemos: agrade-se do Senhor, ou seja, você faz para Deus, você anda com o Senhor, você vive com o Senhor, e Ele satisfará os desejos do seu coração. Eu não sonho mais, então você não vai alcançar nada, porque não tem sonho no seu coração, não tem desejo no seu coração, né? Então é importante nós entendermos claramente que há atitudes que nos impedem de alcançarmos os milagres nas nossas vidas. E eu quero concluir essa palavra pedindo você que se coloque de pé e que você possa abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, capítulo 13. Nós já lemos esse texto, eu já mencionei esse texto, mas eu vou lê-lo novamente. Hebreus capítulo 13, versículo de número 8. Hebreus capítulo 13, versículo 8. Vocês já todos acharam? Vamos declarar o nosso amor à palavra do Senhor. Senhor, eu amo a tua palavra. Hebreus 13, 8 diz: Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e para sempre. Jesus é o mesmo, amém? Deus não está morto, Deus está vivo. Então não temas lutas, não preocupe com as adversidades da vida. A cada semana que eu vejo a provisão do Senhor na minha vida,
eu diga assim: Senhor, a semana tal o Senhor fez um milagre, eu estou crendo que o Senhor vai fazer um milagre. Isso estimula, irmãos, né? Mas temos que lembrar do que Deus já fez por nós. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21. Jeremias está fora da sua terra. Jeremias é um preso. Jeremias, melhor dizendo, ele não estava preso, mas ele havia sido escorraçado da sua cidade. Ele estava exilado em um outro país. E um dia, Jeremias então disse assim, né? Quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Ele estava lembrando do que Deus já havia feito na vida dele. Ele estava lembrando do sobrenatural. Talvez ele estava na porta da casa, da tenda, ou talvez debaixo de uma árvore no meio do mato, porque ele estava fugindo da perseguição. E aí ele começou a lembrar de tudo aquilo que Deus já havia feito na vida dele. Talvez ele começou a lembrar das coisas boas que ele tinha lá na casa dele. E ele diz: eu quero trazer à minha memória aquilo que me dá esperança. Traga à sua memória o que te dá esperança. Amém? Traga à sua memória os milagres que Deus fez, o testemunho que o irmão contou, a bênção que a irmã contou, aquela provisão que Deus te deu naquela semana, aquilo que Deus te falou, aquilo que Deus fez. Traga à sua memória aquilo que te dá esperança. Não lutas, não problemas, não dificuldades, porque eles já existem. Mas o Deus que está vivo quer que eu e você exerçamos a nossa fé e não nos conformemos com as situações adversas, porque o Deus nosso está vivo, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche a sua Bíblia. Eu gostaria que você orasse a Deus apresentando a sua vida, apresentando a sua situação. Se você quiser ajoelhar, quiser vir ao altar, ajoelhar, ficar na frente, em pé, ou daí mesmo onde você está, eu gostaria que você orasse pela sua vida e apresentasse a sua vida ao Senhor, porque às vezes, ou talvez, eu não sei, né? Os irmãos estarão ministrando aqui ao Senhor. Talvez você é uma daquelas pessoas que sofre de amnésia, que esquece do que Deus fez ontem na sua vida, se esquece do que Deus está fazendo, e quando chega aquela luta, você começa a falar um monte de coisa, você começa a agir com a incredulidade, né? Então é hora de apresentar ao Senhor. Vai orando pela sua vida, irmão. Esse é um momento de oração, de quebrantamento. Eu sei, não espere o louvor começar a tocar, não espere o irmão do lado começar a orar, muito menos disperse. Esse é um momento de batalha, esse é um momento de guerra. Talvez você, em alguns momentos, a sua mente, ela quer te trair, e ela quer te levar ao nível da incredulidade. Eu sei que você é uma pessoa de fé, mas às vezes a luta é tão grande, a adversidade é tão grande, que você começa a pensar, ou às vezes vem algumas setas malignas e começa a te dizer que não é possível, que não vai dar certo, que não tem jeito. Então é hora de você apresentar ao Senhor, é hora de você falar com Deus, né? Ou quem sabe você tem sido um conformista, você está conformado com a situação, você se conformou com a luta, você se conformou com o problema. É isso mesmo, não tem jeito, eu sou assim mesmo, eu nasci para sofrer assim, eu nasci para ser assim, é desse jeito. Minha oração é: eu sou um falho, eu não tenho jeito. E você não tem mais sonhos, você não tem mais atitude, não tem mais, né, vontades. Fale com o Senhor e apresente a sua vida. Peça ao Senhor misericórdia, peça ao Senhor perdão. Aproveite essa oportunidade agora, em nome de Jesus. E peça ao Senhor: cura a minha alma, cura a minha vida, liberte a minha vida, transforme a minha vida, em nome de Jesus.
Sim, eu creio em Ti. Talvez você é uma pessoa de fé. Deus do sobrenatural. Talvez você é uma pessoa que não esquece. Talvez você é uma pessoa que é inconformada, mas está passando por luta. Então comece agora a apresentar a Deus e dizer: Senhor, eu creio em Ti. Senhor, eu creio no milagre. Senhor, faça alguma coisa. Eu quero um sinal. Eu quero que o Senhor mostre o Senhor milagre. Eu quero ver o milagre, Senhor, nessa situação. Eu não estou mais aguentando, suportando. Eu preciso de milagres. Fale com Deus, irmão, mas não deixe de orar. Ore ao Senhor, não deixe de falar com o Senhor dos Exércitos. Oh, Deus poderoso, vai abrindo o seu coração. Vai se quebrantando, vai falando, vai clamando. Se você já tem fé, peça: Senhor, aumente mais a minha fé. Eu quero ter uma fé, Senhor, maior do que eu tenho, meu Deus. Oh, Deus de milagres. Sim, eu creio em em Jesus, Ti. declare para o Senhor. Sim, eu creio em Ti. Deus do sobrenatural. Sim, eu creio em Ti. Declare que você crê no Sim, eu Senhor. creio em Ti. Declare que você acredita Deus no do Deus do sobrenatural. sobrenatural. Declare que você acredita no Deus do impossível, no Deus de maravilhas. Sim, eu Declare creio para em o Senhor dos Ti. Exércitos. Sim, eu creio em Ti. Em nome de Jesus, fale com Deus. Deus Peça do o sobrenatural. sobrenatural. Porque o Deus impossível está aqui. O Senhor está vivo. Nós não servimos a um Deus morto. Nós servimos ao Senhor que está vivo. Oh, aleluia, Deus da glória. Deus sobrenatural. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. Meu Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus de milagres. Aquele que era e há de vir, em seu poder vai ressurgir. Deus que os mortos faz viver, Deus de milagres, Deus faça milagre nessa casa, faça milagre nessa vida, Senhor, em nome de Jesus. Faça milagre, Senhor, nesse casamento, faça milagre nesse relacionamento, faça milagre nas finanças, faça milagre, Deus, na alma, faça milagre no corpo físico, Senhor. Faça um milagre na vida dos filhos, na vida dos pais, na vida, Senhor Deus querido, em nome de Jesus, meu Pai, de todos os familiares. Tu és o Deus do milagre, o Deus do sobrenatural, Tu és o Deus do impossível. Sim, eu creio em Ti. Visite essa casa, Espírito Santo, visite esse coração. Nós declaramos a vitória, declaramos a bênção, Senhor. Declaramos a bênção do sobrenatural, meu Pai, em o nome do Senhor dos Exércitos, meu Pai. Oh, aleluia, Deus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Tu és o Deus do sobrenatural, Tu és o Deus do impossível, Senhor amado. Nós estamos declarando que a nossa fé é uma fé viva no Senhor. Nós estamos declarando, Senhor, que nós esperamos o Senhor. Nós declaramos, meu Pai, que nós somos gratos ao Senhor por tudo que o Senhor já fez, por tudo que o Senhor está fazendo, e seremos gratos por tudo que o Senhor irá fazer. Mas declaramos que nós somos inconformados, nós não aceitamos, meu Pai, que essa batalha, que essa luta continua. Nós queremos, meu Pai, uma mudança, nós queremos uma melhoria, nós queremos a bênção, nós queremos, meu Pai, tudo aquilo que está descrito na Tua Palavra. Nós somos inconformados, nós não queremos permanecer, Senhor,
do jeito que nós estamos, não está nada bom. Nós temos que melhorar mais, nós temos que avançar mais, nós temos que crescer mais, nós temos que conhecer mais, nós temos que ser mais quebrantados, mais cristãos, mais discípulos. Meu Deus, nós não conformamos com essa luta, com essa dificuldade na nossa casa, na nossa família, no nosso país. Deus, nós somos um inconformados, sempre gratos, meu Pai, mas nós não conformamos com tal situação. Contemple os sonhos, os desejos, os alvos de cada coração, meu Pai, em nome de Jesus. Se eles estiverem alinhados com a Tua palavra, nós tomamos posse que o Senhor irá realizar os desejos do nosso coração. Tenha misericórdia, meu Pai. Nós cremos num Deus vivo, nós cremos que Jesus está vivo, nós cremos que Jesus cuida de nós, nós cremos que Jesus está conosco a todo instante, que Ele nos abandona, que no meio da dificuldade Ele não nos deixa, mas que se Ele nos pega no colo, Ele nos ministra, Ele nos ama, Ele fala ao nosso coração. Nós cremos num Deus que está vivo. Oh, aleluias. Nós cremos no Deus de milagres, no Deus do sobrenatural. Louvado é o teu santo nome, Deus. Cante ao Senhor, profetize sobre a sua vida. Em seu poder vai ressurgir. Oh, aleluia. O Deus que os mortos faz viver. Deus de milagres, Deus do sobrenatural, Deus do poder, Deus da cura, da libertação, da transformação. Se eu creio em Ti, declare que você crê em Deus. Se eu creio em Ti, cante essa música declarando que você crê em Deus. Sobrenatural. Oh, aleluia, Deus, eu creio em Ti, Senhor. Se eu creio em Ti, Senhor. Eu creio em Ti, eu Senhor. Creio em Ti. Oh, aleluia, meu Deus. Deus do sobrenatural. Oh, aleluia, Deus. Aleluia, meu Deus. Se eu creio em Ti, como posso? Eu creio no Senhor dos Exércitos, meu Pai. Em nome de Jesus. Deus do sobrenatural. Oh, aleluia. Dê a mão para a pessoa que está do seu lado. Nós vamos finalizar esse culto orando uns pelos outros e cantando essa música, Deus de milagres. Sim, eu creio em Ti. Deus de milagres, eu creio em Ti. A adoração é uma das armas de batalha espiritual. A adoração é um dos recursos que nos leva a conquistas. Que Ele quer e Ele vive. A adoração nos liberta, a adoração nos promove perto de Deus, a adoração traz paz para a alma. Enquanto a música profana levanta um altar, as forças das trevas, a adoração a Deus levanta um altar ao Senhor dos Exércitos. E desde o Velho Testamento Deus se manifesta em altares. Era altar físico, construído de pedra, de madeira, de metal, o que fosse. Hoje o altar sou eu e você. Quando nós adoramos, Deus manifesta o Deus de milagres nas nossas vidas. E Ele vai manifestar o milagre na sua casa, na sua família. Amém?